Oi pessoal, nós estamos chegando com vocês com mais um programa Sobriedade Já e hoje aqui com a presença do Dom Paulo Mendes Peixoto, que foi bispo aqui da Diocese de São José do Rio Preto e hoje está como arcebispo, na Arquidiocese de Uberaba. Dom Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bater esse papo no nosso programa. Primeiro agradeço essa oportunidade também de estar participando deste Sobriedade Já, que é um tema assim muito importante, principalmente para a cultura que nós estamos vivendo hoje, de tantas pessoas que necessitam de ajuda, nessa questão da sobriedade. Então eu gostaria de agradecer esta oportunidade e também poder estar participando e ajudando na reflexão do tema. Dom Paulo tem uma participação bem especial na história da nossa casa. E a gente pode começar mostrando algumas imagens que foi da inauguração do nosso alojamento. E o Dom Paulo esteve presente quando o bispo de São José do Rio Preto, abençoando o local lá, vocês estão vendo as imagens, e assim, faz parte também da nossa história. E eu queria, Dom Paulo, começar esse bate-papo com o senhor com uma frase que a gente leva bastante em consideração dentro do nosso trabalho, que é um trabalho leigo, mas é totalmente ligado à igreja, porque nós fazemos esse trabalho porque nós queremos, desejamos ser igreja. Então nós temos essa ideia, que não basta ir à igreja, precisamos ser igreja. E eu acredito que ser igreja no atual momento tem tudo a ver nessa busca de sobriedade. Eu vejo que não é questão de ser leigo. Eu tenho a impressão que dentro desta questão hoje dos vícios que estão realmente influenciando toda a nossa sociedade, então eu vejo que toda a sociedade tem que se empenhar nesse trabalho. Seja a igreja, sejam entidades, seja as pessoas em particular. No seu caso, por exemplo, com esta casa de recuperação, eu vejo assim, um trabalho bonito que é realizado. E isso ajuda a sociedade. Aliás, a sociedade precisa valorizar esses momentos e principalmente esses empreendimentos assim, que são fundamentais no sentido de educar as pessoas, formar as pessoas e principalmente ajudar as pessoas a sair desta situação do vício, que na verdade deprime a pessoa. Com relação ao que o senhor disse de formação das pessoas, eu tenho observado uma situação que é o seguinte, na década de 90, Dom Paulo, a droga que as crianças começavam, foi a cola de sapateiro. A cola de sapateiro era a droga primeira, a gente via criança de 7, 8 anos. Mas tem um dado interessante nisso, que isso não era por acaso. A cola de sapateiro, ela tem a capacidade de saciar a fome mesmo. Hoje, eu acredito que esse problema da fome, com esses trabalhos sociais, a fome em si, de comida mesmo, assim, não é um problema assim, efetivo das crianças. Eu acho que hoje, principalmente na nossa região, isso não é uma realidade. Mas as crianças já estão usando muito cedo o crack. E o crack, ele não tem essa função, vamos dizer assim, de saciar a fome, mas ele tira a ansiedade. Então, eu queria que o senhor comentasse essa grande ansiedade que as pessoas estão vivendo. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo realmente uma cultura que nós até dizemos cultura do individualismo. Parece que as pessoas se voltam mais para si mesmas, nem levando em conta mais a força das instituições. E a gente vê, inclusive, a família hoje assim, muito falida nesse sentido de ser organizada, de ter aquela presença na vida dos filhos, dos jovens e principalmente das crianças. Com isto, vão buscar saciedade, vamos dizer assim. E vão buscar justamente na droga, que é um jeito fácil e, além disso, há toda uma motivação, há toda uma influência de amigos, do próprio clima social de hoje. Então, acho que tudo isso leva a pessoa a cair no vício. E a gente está vivendo isso com muita intensidade hoje. Na verdade, tem uma definição que a busca do prazer está tornando assim meio que insuportável o limite humano.
Então, existe um limite humano, né? Existe algum momento da nossa vida que eu vou estar privado de prazer, eu vou ter que experimentar alguns momentos que eu vou ter que enfrentar e superá-los, não mascará com a droga, né? A questão do instantâneo, né? Acho que isso aí influencia muito hoje, quer dizer, buscar uma satisfação, um prazer imediatista. E isso está acontecendo muito hoje, mesmo com criança, com adolescente, com jovem, também com adultos. Acho que parece que a coisa está sendo muito generalizada. E é claro que no meio de tudo isso a droga faz o papel forte, né, de até manipular as pessoas e elas perderem a sua própria identidade, como a gente está sentindo hoje. Eu há pouco até escrevi uma matéria dizendo assim que o tipo de cultura que estamos vivendo, ela está gerando loucos, tá certo? Uma cultura que gera loucos. E por trás da loucura de hoje está a droga. Você vê hoje a insensibilidade que muita gente está tendo com a vida humana. Né? Tanto é que assassino aqui e ali sem pensar, sem refletir as consequências. E no fundo a droga ela cria ou tira da pessoa essa capacidade de uma responsabilidade mais sadia. E com isso passa a desrespeitar as pessoas, né? Até maquinando atitudes de invadir casas e roubar. Quer dizer, no fundo há um desrespeito total gerado por esse clima de sociedade que tem como grande força a droga ou o vício. E a droga, ela tem, dentro desse raciocínio do senhor, ela tem realmente esse impacto imediato. Inclusive, eu fiz alguns comentários que assim, a gente precisa ser muito verdadeiro, principalmente com as crianças, na hora que a gente está falando sobre a droga, que você dizer assim, a droga é ruim, se ela usar pela primeira vez e tiver uma sensação boa, e ela vai ter a sensação boa, ela vai achar que tudo que você falou anteriormente é mentira. Quer dizer, a sensação imediata é boa, mas as consequências que é o grande problema. É isso que normalmente não é medido. Quer dizer, o imediatismo não mede consequências, não olha para o futuro. Eu acho que, inclusive, eu vejo que uma casa de recuperação, ela tem que despertar muito nos dependentes a esperança, entendeu? Eu acho que a esperança, ela fica muito fragilizada dentro do imediatismo, dentro de um vício, uma pessoa que está realmente voltada para a droga, para a bebida, o cigarro também. Acho que tudo que a gente pode dizer que é vício, no fundo é expressão de uma fragilidade na esperança de uma vida melhor. Sem dúvida. Pessoal, esse é o programa Sobriedade Já. Nós estamos aqui com o arcebispo de Uberaba, Dom Paulo, que está batendo esse papo com a gente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. No Supermercado Esquinão, você encontra os melhores produtos e um atendimento pra lá de especial. Aqui tem frutas e verduras fresquinhas, carnes da melhor procedência, rotisseria com grande variedade, bebidas, frios e conservas. Tudo isso com um precinho que cabe no seu bolso. E com o cartão Super Compras, você tem até 40 dias para pagar. Venha conferir Supermercado Esquinão, o melhor preço da região. Aquasystem, tecnologia em irrigação para agricultura e paisagismo. Projetos personalizados para sua cultura e residência. Irrigação agrícola. Sistemas específicos para todos os tipos de culturas. Seringueira, café, laranja, limão, manga, uva, eucalipto, viveiros em geral. Alta produtividade e melhor aproveitamento de recursos. Irrigação para jardins, campos de futebol, campos de golfe e quadra de tênis. Fornecimento de materiais, instalação e manutenção. Grande estoque de peças de reposição. Equipe especializada de assistência técnica. Aquasystem, oferecendo ótimos resultados para você. Sua saúde vale muito e foi pensando nisso que a Lion Fitness desenvolveu sua linha de equipamentos profissionais. Todos com a mais alta qualidade, resistência e design moderno. E o mais importante, conforto, segurança e alta performance. Tudo isso para que você possa viver mais e com qualidade. Atendemos em todo o território nacional. Visite nosso site. Lion Fitness, sinônimo de saúde e bem-estar. Ó, marido que não larga roupa suja pela casa já é um bom começo, mas sortuda é quem tem um homem avantajado. Aquele que sabe usar Vantage para tirar mancha de molho, vinho, café.
Se eu tivesse um homão assim. Para uma maior qualidade de vida, com menos estresse e cansaço, nada melhor que uma bela noite de sono. E para isso, a Colchões Sensor possui um colchão na medida certa para você. Utilizamos produtos diferenciados com a mais alta tecnologia para que você tenha conforto, bem-estar, design moderno e a qualidade que só a Colchões Sensor pode oferecer. Colchões Sensor. Durma bem, viva melhor. Oi pessoal, nós estamos de volta com o programa Sobriedade Já, e aqui o nosso convidado de hoje é o Dom Paulo, arcebispo de Uberaba, que está batendo esse papo com a gente justamente sobre esse tema do programa que é sobriedade. Dom Paulo, a gente falou mais no primeiro bloco sobre a sobriedade, que é a ausência de drogas, a ausência do crack, do álcool, igual o senhor disse do cigarro, mas a gente conversa muito nesse programa sobre uma outra falta de sobriedade, que é assim, que mesmo as pessoas vivendo sem estar ligadas diretamente a essas drogas, mas não vivem sóbrias, elas não conseguem ter uma vida plena, aí por causa da falta de esperança, por causa da falta de fé, um cristianismo mal vivido. Queria que o senhor comentasse esse outro lado da falta de sobriedade. Eu vejo que há muitas pessoas dentro desse clima da falta de esperança, parece que perdem um pouco o seu rumo, né? sua direção, né? O seu foco. E perdendo o seu foco, vai perdendo também a capacidade, né? de se dominar. E na falta de domínio, logicamente, cai numa situação de irrealização, talvez até em frustrações. Há muitas pessoas que vivem desse. Aliás, alguém até chega pra gente assim, parece que eu estou perdendo a minha fé está diminuindo, parece que estou perdendo a esperança. Mas no fundo é esse clima que esta falta de sobriedade, sobriedade que não significa simplesmente beber ou não beber, fumar ou não fumar, ou assim por diante, usar droga ou não, mas também a própria estrutura da pessoa. Agora, é claro que a gente às vezes culpa um pouco a origem da pessoa, família, má orientação no início, má formação, às vezes não teve assim, bons critérios de orientação, de critérios que definem propriamente a vida da pessoa. Hoje, por exemplo, na formação, o não colocar limites, exatamente, a falta de limites hoje para a criança, para o adolescente, assim por diante, mesmo para o jovem, leva a uma personalidade assim, muito imatura e até diria até irresponsável diante da cultura, da convivência, assim por diante. Não, esse é um dos temas que a gente debate bastante aqui com outras pessoas que a gente conversou, que é justamente essa falta de limite, né? Porque hoje estão criando, infelizmente, algumas casas estão criando verdadeiros deusinhos ali dentro que mandam e desmandam, e a própria indústria da publicidade já descobriu isso, né? Hoje existe um dado que diz que alguns produtos são colocados exclusivamente em local de visibilidade mais fácil para a criança, porque a criança está decidindo, ela tem poder de decisão de compra dentro de casa. Quer dizer, então não existe o limite nem para isso. Né? E quando não se tem limite, um exemplo que foi dado nos programas, não sei quem disse, que um rio sem limite, ele alaga, ele não corre, né? Ele não flui. Parece que até os pais perderam assim, a sua força de agir para colocar limites. Há muitos pais que são forçados pelos próprios filhos a comprar isto, comprar aquilo, né? Certas decisões que os próprios filhos que vão dando. Mas, no fundo, quem deveria receber os limites está tentando dar a sua força de limite. Então, isso, de certa forma, desorganiza a entidade, desorganiza a própria estrutura da pessoa. E fica, logicamente, com dificuldade de tomar suas decisões que sejam sérias e verdadeiras. E se deixam levar com muita facilidade por qualquer influência. Não, Paulo, dentro desse comentário que o senhor fez, eu consigo identificar claramente, vê que o senhor concorda comigo.
O que nós estamos falando, de uma certa forma, é a falta de autoridade dos pais em relação aos filhos. Vê se o senhor consegue, como o senhor vê essa ideia de que, de uma certa forma, os pais também deixaram de lado a autoridade de Deus sobre eles. Então, como os pais também se revestiram de uma liberdade perante o propósito de Deus para a vida dessas pessoas e automaticamente acabam transferindo essa liberdade para os filhos. Esses dias eu fiz uma palestra só para crianças e a ideia era transmitir um Deus Pai. Na hora que eu comecei a falar de Deus Pai, eu comecei a observar que elas tinham uma certa dificuldade em ver Deus como Pai, porque elas tinham dificuldade na imagem paterna que eles têm. Imagem paterna, logicamente, né? Se tem uma imagem de pai agressivo, também uma imagem de pai que não toma posição, imagem de pai que não coloca limites, acho que tudo isso vai influenciar fortemente na vida da criança. E a gente sabe que o tempo principal de formação da criança, aliás, até a psicologia diz isso, né, de 0 a 6 ou 10 anos, quer dizer, esse período que é o período de formação. E, olha bem, no seio materno, se os pais são agressivos, né, são pais que brigam entre si, mãe e pai brigando, esposa e esposa, logicamente está influenciando naquela criança. E a criança vai nascer, logicamente, com aquelas marcas profundas. E nos primeiros tempos de vida, acho que tudo isso, o que a gente está vendo hoje é uma falta de formação daqueles que geram, né, daqueles que são pais, para que a formação dos filhos seja uma formação com maturidade, com responsabilidade, com honestidade, questão da justiça. Acho que tudo isso vem nesse tempo de formação. Esses dias eu já comentei num programa anterior, alguns programas atrás, nós recebemos um e-mail, eu abrindo os e-mails tal, de uma criança, né, uma adolescente de 13 anos, e ela estava pedindo ajuda. E lendo eu imaginei, poxa vida, nós já tivemos internos lá com 13 anos. Eu pensei, mas essa menina já envolvida com droga com 13 anos. Mas lendo o e-mail, ela estava pedindo ajuda para a mãe, que era dependente de crack e usava crack dentro de casa. Então a gente observa que, infelizmente, existem crianças que estão experimentando o primeiro gole ainda dentro do ventre da mãe. Recebendo dos próprios pais. Acho que isso é grave. Eu entendo isso como grave, porque a responsabilidade de pai e mãe é uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente gerar um filho, colocar um filho no mundo, trazer um filho à luz, né? Mas o mais importante é essa atitude de formação, de critérios para a vida que os pais precisam passar para os filhos. É uma questão muito de responsabilidade. Eu até acho que pai e mãe que não têm essa preocupação de formar bem os filhos precisam ter peso na consciência. Deus vai cobrar isso dessa pessoa. Muito bem, nós estamos aqui com o Dom Paulo, nesse papo, no programa Sobriedade Já. Nós vamos fazer um intervalo e eu gostaria que você refletisse sobre uma frase do Papa João Paulo II, que diz assim: a droga é um mal e contra o mal não se dá trégua. Gente, participe conosco, mande seu e-mail, contato@novosinai.com.br, contato@novosinai.com.br, mande seu comentário, sua pergunta, interage com a gente, também no Facebook, programa Sobriedade Já. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. A Adventure possui os melhores pulverizadores para atender às necessidades de cada produtor rural. Aqui tem equipamentos de qualidade, com agilidade na entrega e um ótimo custo-benefício. A Adventure tem a melhor solução em pulverizadores para a agricultura. Soluções inteligentes para o seu negócio é aqui. Alphatec, área de vivência, energia ecológica e combustão, linha completa de EPIs, ferramentas, lubrificação, soldas especiais e linha pneumáticas, abrasivos, rolamentos, parafusos e fixadores, movimentação e elevação de carga, produtos para automação hidráulica industrial, linha completa para jardinagem e poda controlada, ferramentas para construção civil, motores elétricos e acionamentos. Alphatec Soluções Inteligentes, Rua Brasil 2150, Catanduva.
Sua saúde vale muito e foi pensando nisso que a Lion Fitness desenvolveu sua linha de equipamentos profissionais. Todos com a mais alta qualidade, resistência e design moderno. E o mais importante, conforto, segurança e alta performance. Tudo isso para que você possa viver mais e com qualidade. Atendemos em todo o território nacional. Visite nosso site. Lion Fitness, sinônimo de saúde e bem-estar. Já imaginou um homem Monbijou concentrado, que ao contrário do seu marido cuida bem da roupa, que ao contrário do seu marido deixa tudo perfumado e ainda é econômico, igual o pão duro do seu marido? Nós estamos de volta com o programa Sobriedade Já, batendo esse papo com o Dom Paulo, arcebispo de Uberaba, que está aqui conversando com a gente sobre toda essa problemática da droga, da falta de sobriedade das pessoas. E a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a importância que a igreja sempre teve na participação da história do país. Eu estou lembrando que nas nossas primeiras aulas de história, né, Dom Paulo, a gente lembra que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles fincaram uma cruz, né, no Brasil, quer dizer, essa terra é cristã, essa terra está sob a proteção de Cristo, né? E depois todas as iniciativas que a igreja teve, as universidades, os hospitais, hoje a Santa Casa de Misericórdias, né? E que foram todas iniciativas da igreja, né? E hoje nós temos esse problema, o problema da droga, hoje é o problema atual, né? Eu fiz um raciocínio esses dias, ficou meio pesado, que os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus. Quantos seres humanos estão sendo exterminados pela droga? É o problema atual. Né? Talvez a gente pudesse até dizer que hoje são eliminadas mais vidas do que naquele tempo do nazismo. Né? É claro que você não vai falar só de droga, mas, por exemplo, a questão do trânsito. Né? Que são consequências. São todas consequências. Aliás, o trânsito matando por consequência de bebida. Né? E, quer dizer, isso é lamentável a gente ver tudo isso. Mas olhando assim, a igreja sempre teve uma preocupação com o ser humano, com a pessoa humana. Essa marca da fé é muito importante. Aliás, quando chegaram os portugueses, trouxeram já a cruz, como você mesmo citou. Celebraram a missa. Celebraram a missa. Quer dizer, essa marca do cristianismo sempre esteve presente na vida do nosso povo. Agora, nós estamos numa nova cultura. Hoje até se fala de uma sociedade laica. E quase que querem dizer que uma sociedade laica, o nosso povo então não tem fé, querem chegar a isto, né? Mas não é isso. Acho que se a gente perde essa dimensão do ser cristão, essas referências bíblicas que são fundamentais para a vida das pessoas, logicamente a gente perde também o sentido da caminhada. E a igreja sempre se preocupou com isso, né? Há tantas casas de recuperação assim, ligadas à igreja, e as igrejas, não diria só a igreja católica, acho que há muitas pessoas assim preocupadas com a recuperação das pessoas. O caso seu mesmo, Carlinhos, né? com a casa ali, Comunidade Terapêutica Novo Sinai, onde eu já visitei por 2 vezes, né? Eu vejo assim, um trabalho bonito, uma preocupação sua com toda a sua equipe nesse processo de recuperação. E a gente vê tantos outros aí entrando nesse caminho, no sentido que as pessoas humanas precisam ter dignidade. E eu vejo que isso é extremamente missionário, né? Extremamente missionário. Querer o bem para as pessoas, né? O bem na recuperação. E eu me lembro uma palavra do Frei Hans. O Frei Hans falou assim: não acredito na recuperação, numa verdadeira recuperação, se o trabalho de recuperação não tiver uma espiritualidade. Quando fala de espiritualidade, a gente fala, se não tem uma presença de fé, né, a presença de Jesus Cristo como referência, é impossível a pessoa se recuperar totalmente. Hoje existe eu não vou lembrar em qual universidade, mas uma tese sendo defendida de que para a recuperação da dependência química olha só que é uma tese dentro de uma faculdade, não é dentro de uma igreja, de que a recuperação plena da dependência química passa por uma recuperação espiritual da pessoa. E isso é uma tese. Agora eu posso dizer para o senhor, há quase 10 anos dentro da comunidade e antes também já com esse trabalho,
que é fundamental. A gente costuma resumir, não existe recuperação sem conversão. Mas a questão não fica só aí, a gente sabe até nos hospitais hoje há um consenso de que se há uma espiritualidade, um acompanhamento de fé, o paciente com muito mais facilidade se recupera. Então essa presença de Deus na vida das pessoas, isso é fundamental. É claro que nós estamos numa realidade, a partir principalmente do censo passado, que há um crescimento do ateísmo, né? Eu não sei se pode dizer assim, será que é perda do sentido de Deus? Ou é até dizer assim, eu não acredito em Deus, graças a Deus. Eu não sei se pode dizer isso, né? Porque, na verdade, nós dependemos também do mistério, alguma coisa que está além de nós. Então, essa presença de Deus é fundamental para dar uma integridade, um sentido de vida para as pessoas. Essa petulância, eu acho que esse termo melhor que pode existir, essa petulância do homem querer viver sem Deus é um maior atraso, quer dizer, o maior passo atrás, né? Tem uma citação que diz, um homem mais ou menos informado, um homem mais ou menos culto, ele acaba se afastando de Deus. Agora, o homem extremamente bem informado, o homem extremamente culto, ele é mais perto de Deus, porque ele acredita e ele entende a sua posição na criação, né, como filho. Eu creio que o individualismo exacerbado leva a um endeusamento da gente própria. Então, endeusando a gente próprio, a gente não vai se preocupar com o Deus que é motivo de fé. E esse é realmente, o senhor colocou uma situação muito importante, que realmente hoje existe esse movimento que eu posso gerar a minha própria felicidade, né? Eu posso construir a tal história das autoajudas, né? Bom, tudo bem, a pessoa tem que ter a decisão dentro do processo de recuperação mesmo, né? Se ela não se autodecidir por se recuperar, não se recupera. Mas eu gosto muito de uma frase do Padre Léo que dizia assim, está na hora de se deixar um pouco de lado a autoajuda e procurar a ajuda do alto. O nosso endeusamento não nos leva a uma realização plena. Talvez seja isso, tanta gente vivendo uma vida, eu não diria assim, frustrada, irrealizada, infeliz. Gente, nós estamos chegando ao final do programa Sobriedade já de hoje, um programa especialíssimo para nós, com a presença do Dom Paulo, a visita dele aqui mais uma vez junto com a gente. Ele que já esteve na nossa comunidade, teve, como eu disse no começo, na inauguração do novo alojamento, e também foi o responsável para assinar o decreto que autorizou com que a nossa capela tivesse o Santíssimo. Dom Paulo, muito obrigado pela essa disponibilidade, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Carlinhos, agradeço então essa oportunidade, parabenizo lá a comunidade Novo Sinai, não é? Que eu vi que eu realmente presto um grande serviço à sociedade, pedindo a Deus para abençoar esse trabalho seu, juntamente com toda a sua equipe, ajudando tantas pessoas a saírem de situações difíceis, né, de drogas e buscando a sua dignidade, a sua vida feliz como pessoa e também como cristão, né? Porque ali há todo um trabalho nessa linha de ser cristão. Obrigado, Deus abençoe a todos. Dom Paulo leva então o nosso abraço lá para Uberaba, para a Arquidiocese, e leva também o nosso pedido de oração, nas orações do Senhor, coloque lá a nossa casa de recuperação. Gente, esse foi o programa Sobriedade Já, e eu queria deixar um alô para os pais. Não eduque seu filho para ser rico, mas eduque ele para ser feliz. Assim ele vai saber o valor das coisas e não o preço. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Sua saúde vale muito e foi pensando nisso que a Lion Fitness desenvolveu sua linha de equipamentos profissionais. Todos com a mais alta qualidade, resistência e design moderno.
E o mais importante, conforto, segurança e alta performance. Tudo isso para que você possa viver mais e com qualidade. Atendemos em todo o território nacional. Visite nosso site. Lion Fitness, sinônimo de saúde e bem-estar.